tarde, gente. Hoje nós vamos falar sobre porcentagem. Vamos lá. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? 30, 40, 56%, 18,32%, 1,03%. Enfim, de qualquer maneira, qualquer que seja a porcentagem, significa que é aquele valor, tá? Sobre 100. Daí o nome, por exemplo, aqui 30%, 30 sobre 100. Que simplificando, você vai chegar ao valor de 0,3. Uma observação, que existe a notação também de por mil. Isso mesmo, ao invés de por cento, por mil. Basta, ao invés de uma bolinha aqui depois da barra, serem duas. Então, quando tiver esse símbolo daqui, significa por mil. No caso aqui, 30 sobre 1000, que daria 0,03. Ok? Vamos tentar entender como é que a gente calcula uma porcentagem. Porcentagem, para calcular o resultado de uma taxa percentual sobre um determinado valor. Eu vou pegar esse valor, essa taxa, na verdade, e vou multiplicar pelo valor em cima do qual a taxa está incidindo. Traduzindo, 50% de 300, por exemplo, significa que eu vou botar 50 sobre 100 e vou multiplicar pelo valor aqui de referência, que é o 300. Tá ok? 50 sobre 100 multiplicado por 300. Quem quiser pode, por exemplo, cortar esses dois zeros com esses dois zeros aqui. 50 vezes 3, 150. Ok? Um outro exemplo, 25% de 4.000. 25 sobre 100 vezes os 4.000 vai dar 1.000. Reparem que aqui é uma taxa percentual menor do que a taxa daqui de cima. No entanto, gerou um valor de resultado maior, porque estava incidindo em cima de um valor de referência muito maior do que o valor lá de cima, ok? Então, a porcentagem, ela só faz sentido se eu sei não somente a taxa, mas o valor em cima do qual ela vai incidir, ok? E uma dica aí, todas as vezes que vocês verem esse tipo de notação num exercício, no meio de um enunciado, de um problema, quando tiver tantos por cento de alguma coisa, para achar esse resultado, basta multiplicar essa taxa percentual por esse valor de referência, ok? Vamos fazer aqui alguns exercícios para vocês verem que é bem simples. Calcular 23% de 200. Olha lá a situação. Vou pegar 23 sobre 100, que é isso daqui, 23%, e multiplicar por 200. Está aqui 23 sobre 100 vezes 200. Simplificando, cheguei à resposta de 46. Vamos lá para o próximo. Um caderno possui 120 folhas. Sabendo que utilizarei 60% dessas folhas, quantas folhas restarão? Primeiro a gente tem que se concentrar na parte inicial aqui. Eu tenho que descobrir quantas folhas eu usei. Eu utilizei 60% do total. Então, eu quero calcular 60% de 120. 60 sobre 100, como eu falei lá em cima, multiplicado, no lugar desse D aqui, vou multiplicar por 120. 60 sobre 100 vezes 120 vai me gerar a resposta de 72 folhas. Gente, eu não estou dizendo que o D, essa preposição, significa vezes. Nesse contexto que a gente está trabalhando, quando pede tantos por cento de alguma coisa, basta multiplicar essa taxa percentual por essa coisa, tá bom? No caso, por esse valor. Então, cheguei aqui a 72 folhas que foram utilizadas, ou seja, 72 folhas que correspondem a 60% das 120 do total. Se eu pegar os 120 e tirar essas 72, eu vou conseguir o total de folhas restantes. Beleza? Ok. Professor, no caso aqui, ao invés de fazer 60% de 120 e depois fazer essa subtração, eu poderia calcular direto os 40% de 120, que é a diferença de 60% para 100? Exatamente. Pode fazer sem problema. 100% de alguma coisa sempre vai indicar o total dessa coisa. Então, se 60% foram as folhas utilizadas, 40% foram as folhas
restantes, ok? Tem que chegar nessa resposta aqui de 48 folhas. Seguindo, vamos para mais um exercício aí para vocês verem muito bem quais são as maneiras diferentes de se abordar a porcentagem. Recebo R$3.000, ganharei um aumento de 35%. Qual valor corresponde a esse aumento? E qual será o valor do futuro salário? Repare, primeiro aqui eu estou perguntando qual é o valor do aumento. Então, o valor do aumento, basta eu calcular 35%, está aqui, em cima de 3.000. 35% vezes 3.000. Fazendo essas contas, simplificando aqui, eu vou ter 35 vezes 30 igual a 1.050. Então, não adianta eu deixar só esse valor, como está na forma de problema, eu tenho que contextualizar de maneira adequada a resposta. Então, eu vou escrever lá, o aumento corresponderá a 1.050 o quê? Reais. Agora, qual será o futuro salário? Repare, muitas das vezes o problema, esse tipo de problema, já vai direto para essa pergunta daqui. E aí o aluno, ele resolve como se fosse responder a letra A e já dá a resposta como resposta final. Letra A é apenas o aumento. De quanto foi o aumento? Tá? Poderia ser um exercício inverso, poderia ser o desconto. Receberia tantos por cento de desconto, de quantos reais foi o desconto. E aí a letra B é qual será o valor final, ou seja, o salário aumentado ou o salário reduzido, ok? Então, letra B, qual será o valor do futuro salário? O futuro salário será o salário anterior mais o aumento recebido. Salário anterior era de R$3.000, como já constava no enunciado do problema. E o aumento? O aumento foi calculado na letra A, R$1.050, está lá. Fazendo esse somatório, resposta, o futuro salário será de R$4.050. Grande abraço, vamos continuar praticando, tá bom? Até mais.